Agora, deixa eu lembrar para vocês a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele diz que ele precisava fazer uma cirurgia com urgência, né? Os advogados disseram isso. Aí, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma perícia independente de médicos, ali uma junta médica, para examinar Jair Bolsonaro e ver se ele precisava mesmo fazer uma cirurgia inguinal, né, de hérnia ali na região da virilha. E aí essa perícia, ela viu, né, constatou essa perícia que sim, de fato ele precisa fazer essa cirurgia e fazer uma cirurgia também para tentar diminuir a repetição de soluços, né, os episódios de soluço, que falaram que ele está soluçando tipo 40 vezes por minuto, né? E aí, o que no dia de hoje é importante? Ainda não tem decisão, a defesa ainda precisa dizer, apontar quando essa cirurgia deverá ser feita, né? Pedir para o Supremo para indicar uma data para quando ela vai poder ser feita. Mas para a gente entender mais sobre essa cirurgia, o que é hérnia inguinal, quais os riscos que ela representa, a gente vai falar com o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Olha, doutor, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco nessa segunda-feira no CNN 360. E eu já começo te perguntando, né? O que é exatamente a hérnia inguinal? Boa tarde, Débora. É um grande prazer estar aqui. Hérnia, de modo geral, nada mais é do que um buraco na parede abdominal que permite a saída do conteúdo de dentro da barriga para fora. No caso da hérnia inguinal, esse acontecimento vai ocorrer na região da virilha, na região inguinal. Então, você tem um buraco naquela região que permite a saída do conteúdo intestinal. Seria assim, e aí quando o senhor diz para fora, quer dizer, é entre a parede abdominal e a pele? Como é que é exatamente? A gente tem os músculos da parede abdominal. E aí a gente tem algumas fáscias que seguram esses músculos. E aí você tem uma ruptura tanto da parte muscular quanto da parte dessas fáscias, que se chama aponeurose, e isso permite que saia o conteúdo e ele se localiza embaixo da pele. Então, o paciente vai sentir um abaulamento na região da virilha, por exemplo. Ah, entendi. E quais causas, por exemplo, isso aqui a gente, obviamente, né, o senhor não é o médico específico de Jair Bolsonaro, a gente só está pegando o caso dele e trazendo em tese o que é essa explicação, né, de hérnia, o que é a hérnia. Então, a gente está falando em tese, não é o caso específico de Jair Bolsonaro. Mas o que pode causar a hérnia, por exemplo? A hérnia inguinal é uma das doenças cirúrgicas mais prevalentes ao redor do mundo. Estima-se que mais ou menos 30% dos homens vão ter hérnias inguinais ao longo da vida. E só 3% das mulheres vão ter. Tem alguns fatores que elevam esse risco. Primeiro, eu acabei de dizer, ser homem, você já tem um risco aumentado de ter hérnia. Por O quê? segundo, são pacientes que fazem... Hã? Por quê? Desculpa? Qual é a condição masculina que deixa mais vulnerável? Muito provavelmente, durante a embriogênese, ou seja, quando está no útero da mãe, os testículos eles estão dentro da cavidade abdominal e eles migram para a bolsa escrotal. Essa migração talvez torne a parede abdominal, né, da região inguinal mais frágil em relação ao homem, né? Isso torna muito frequente. Outras condições que propiciam é, por exemplo, prostatectomia radical, né? Pacientes muito magros, tem uma herança familiar, isso a gente vê principalmente na mulher, então, como eu falei, é raro no caso das mulheres, mas normalmente a mulher que tem hérnia, o pai teve hérnia anteriormente, isso mostrando uma questão genética, e a gente também sabe que tem alterações de colágeno que propiciam isso. O colágeno são fibras elásticas, então você teria fibras elásticas piores e isso propiciaria você a ter hérnias. Eu já ouvi falar, não sei se procede, doutor, e agora é a hora da gente não espalhar fake news por aí. Que, por exemplo, um bom jeito de você prevenir seria você fortalecer a região do core. Procede? Eu acho que eu não encararia como prevenção, mas assim, você fortalecer o core, você fortalece todo o seu abdômen de uma forma geral, né? Então, isso diminui, por exemplo, as diástases, daí a gente está falando de outras hérnias. E a região do meio do abdômen, né, que é onde desenvolve as diástases, elas são propícias à formação de hérnias.
mas eu acho que está mais relacionada à questão genética do que propriamente uma questão de atividade física ou carregamento de peso, por exemplo. Tá, então a gente entendeu aqui de uma maneira geral o que é a hérnia inguinal e agora gostaria de entender o seguinte: quais os riscos de você não realizar a cirurgia, de você conviver com uma hérnia inguinal? A hérnia, de modo geral, o tratamento é sempre cirúrgico, porque ele é um defeito da parede abdominal, então não vai adiantar remédio ou fisioterapia para conseguir fazer o fechamento desse orifício. Então, consiste sempre na gente pensar numa cirurgia e o mais comum é usar uma tela para fazer esse reparo, tá? O paciente que tem poucos sintomas, é do sexo masculino e tem uma hérnia muito pequena, não é um paciente de muito risco. Então, assim, a gente pode fazer a cirurgia de forma eletiva. Essa é a realidade dos pacientes que apresentam hérnia. Agora, aqueles pacientes que apresentam sintomas, que já tiveram um episódio dela ficar presa, alguma coisa, são pacientes que você precisa operar um pouco mais rápido em relação à doença dele. Mas, de modo geral, o paciente que tem hérnia, em algum dado momento, ele vai ter que operar. E ele sempre tem que estar acompanhado de um cirurgião quando ele não opera, né, por exemplo. Tá. Então, assim, a gente está caminhando para chegar nos riscos dessa cirurgia. Então, a gente entendeu o que é, como é que é, né, esses casos de cirurgia que o senhor coloca. Por exemplo, quando é, então, especificamente um caso de cirurgia urgente? Porque nesse caso do presidente Jair Bolsonaro especificamente, do ex-presidente, a equipe médica fala uma cirurgia letiva, porém com urgência. A questão da urgência, do ponto de vista médico, como você salientou, não conheço o caso do Bolsonaro, tem a ver com os episódios de encarceramento. Então, quando você tem a saída do conteúdo e o aprisionamento na região inguinal, você tem um encarceramento da hérnia. Então, esse paciente precisa de uma cirurgia urgente para isso não se transformar numa emergência, que é quando você tem esse encarceramento e por conta do conteúdo ficar preso na região inguinal, falta sangue para essa região e entra em necrose. E isso pode acontecer com as alças intestinais. Então, por definição, urgência seria o paciente que tem o encarceramento. O paciente que está muito sintomático, ele é um paciente eletivo, só que a gente precisa programar essa cirurgia. Então, a gente vai antecipar o procedimento cirúrgico. É diferente do paciente que não tem tantos sintomas, que daí a gente pode fazer esse planejamento ao longo de um certo tempo, não necessariamente em poucas semanas, poucos dias ou meses, né? Tá, então, por exemplo, a emergência seria no caso do encarceramento desse conteúdo intestinal, essa alça intestinal que sai por esse orifício e ele... Só que não aí necrosou. Isso seria uma emergência que estava ali em processo de necrose. No caso de emergência. No caso da urgência, como o senhor disse, que é a pessoa que está bastante sintomática, quais são os sintomas exatamente? O senhor comentou sobre um abaulamento na região, né? E dói? Como é que é? Assim, o principal é o abaulamento doloroso, né? Um sintoma, vamos dizer assim, de que a história não está indo bem, né? Então, o paciente, ao fazer esforços menores, então caminhar, andar, levantar pouco peso, ele já tem sintoma inguinal. Então, ele para de fazer alguma atividade. Então, se ele fazia atividade física, ele deixa de fazer. Esse é um paciente sintomático e que a gente quer operar o quanto antes também para devolver qualidade de vida para esse paciente, para ele voltar às suas atividades o mais breve possível. E, por fim, doutor, quais são os riscos dessa cirurgia? Como é que ela é feita exatamente? O senhor comentou sobre uma tela, né? Como é que ela é feita e quais os riscos? A gente tem basicamente dois modos de operar: cirurgia aberta tradicional e cirurgia minimamente invasiva. A aberta tradicional, ela ainda é válida, tem bons resultados e a gente, no nosso meio, acaba usando principalmente para fazer com anestesia loco-regional, ou seja, não vai passar por uma anestesia geral. São pacientes que têm algum risco que a gente não quer passar ele por uma anestesia geral. E a cirurgia minimamente invasiva, que daí, através de 3 cortinhos na altura do umbigo, a gente, com uma câmera, consegue fazer a cirurgia. E hoje, mais modernamente, a gente utiliza a plataforma robótica, que acaba dando mais precisão nos movimentos para a gente executar esse procedimento. Ambas as técnicas, tanto aberta quanto minimamente invasiva, elas envolvem o implante de uma tela,
que o material é polipropileno, nada mais do que plástico, né? Essa tela é exatamente para reforçar esse buraco. Então, quando a gente faz de forma minimamente invasiva, a gente vai pôr a tela por dentro da barriga, e quando a gente faz de uma forma aberta, a gente coloca ela por fora da barriga. Uhum, uhum. E riscos, por exemplo, no caso aqui em tese, tá? De uma pessoa acima de 70 anos, né? Enfim, ali que já passou por muitas cirurgias. Eu não sei se é a questão dele ter passado por muitas cirurgias, uma pessoa que passou por muitas cirurgias na região do abdômen, se ela é mais propensa ou se tem mais riscos, enfim, em se tratando de pessoas acima de 70 anos, por exemplo. Que tipo de risco que tem? Que o senhor falou, olha, dá para fazer sem anestesia geral. Que tipo de risco que tem? É altamente arriscada, pouco arriscada? Como é que é essa cirurgia? Para encerrar. Assim, de modo geral, é uma cirurgia do dia a dia, tá? Então a gente precisa fazer toda uma avaliação e faz uma cirurgia. Então é super comum, é um dos maiores volumes de cirurgia dentro de um centro cirúrgico de um hospital. A gente precisa individualizar os pacientes. Então, pacientes que têm múltiplos procedimentos abdominais, a gente precisa prever que pode ter algumas aderências. Então, por exemplo, paciente que fez um transplante renal, ele pode ter o rim próximo da região que a gente vai operar. Então, talvez esse tipo de paciente não seja indicado a gente fazer pela forma minimamente invasiva. Seja melhor a gente fazer uma cirurgia aberta tradicional. Então, como eu falei, as duas técnicas, elas se equivalem. A gente se prevalece da minimamente invasiva porque ela recupera mais rápido, né? Mas a gente não está errado operar aberto, por exemplo. Certo. E em termos de recuperação, doutor, para a gente encerrar, quanto tempo de recuperação sem que tenha havido intercorrências, né? No método de ter que abrir e no método menos invasivo? A sociedade europeia, ela vai falar de uma parcimônia de 5 dias, onde o paciente deve evitar carregar carga, fazer esforço físico e fazer muita atividade física. Eu acabo recomendando o paciente esperar por 2 a 3 semanas para ir voltando às suas atividades mais de atividade física mesmo, não caminhada, tudo isso. Mas isso tem que ser individualizado para cada caso, né? Então, uma das principais complicações de uma hérnia inguinal é a formação de seroma, que é líquido na região onde estava a hérnia, né? Então, isso às vezes demanda que o paciente espere mais para fazer esse retorno. Então, a gente precisa que o paciente siga muito bem o que o seu médico orientar. E precisa ter uma estrutura, digamos assim, complexa para a recuperação desse paciente? Qual que é a estrutura mínima necessária para essa recuperação, depois que ele tiver alta, digamos assim, para convalescência? Então, como a gente falou, como é uma doença muito comum, a gente está falando de hérnias pequenas em pacientes sadios que não têm outras comorbidades. Então, como eu falei, eu peço para ele em 5 dias mais ou menos ficar dentro de casa, mas ele já está caminhando, ele está autônomo, né? Ele toma banho sozinho, ele vai comer na mesa de jantar, né? E 7 a 10 dias é um paciente que já está retornando no consultório. Se ele estiver tudo bem, a gente começa já a liberar ele, por exemplo, para dirigir pequenas distâncias, tudo isso, mas ainda segurando um pouco a restrição de atividade física, né? Que daí eu gosto de liberar entre a segunda e terceira semana de cirurgia, se o paciente não teve nenhum tipo de complicação.